Como ter comunhão com Deus? É o título dessa mensagem. Como ter comunhão com Deus. E o texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Diz assim, as Escrituras Sagradas: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Comunhão. Esse termo comunhão, ele descreve um significado de uniformidade de ideias, de pensamentos, convicções também. Essa comunhão, onde há comunhão, tem que haver isso, tem que haver essa uniformidade, porque senão haveremos de divergir. A divergência justamente existe naquilo em que os pensamentos, vou ser redundante, divergem, são diferentes. Contudo, uniformidade é preciso que tenha ideias uniformes. Tem que ter convicções também da mesma forma, preceitos. Refere-se a algo em que duas ou mais pessoas têm harmonia naquilo em que compartilham. E Lucas, no capítulo 22, versículo 53, diz assim: todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, queridos, o apóstolo João, ele apresenta em sua carta a imagem da luz. E, queridos, Deus é luz. E Satanás é poder das trevas. O objetivo de nosso irmão o apóstolo nesta passagem é aqui justamente trazer a nossas mentes e nos orientar numa forma que possamos conseguir e ter e manter comunhão com Deus. E o apóstolo João, ele faz isso quando nos diz que o Senhor é luz. E só andamos na luz por meio da obediência, pois somente por meio dela podemos com o Senhor ter comunhão. E ele também nos diz que o que na verdade não é comunhão com Deus. E quando ele diz isso, ele fala do contrário, ou seja, de não andarmos na luz, mas andarmos nas trevas. Ou seja, de andarmos de forma desobediente.
E assim nós não temos comunhão com o Senhor. Portanto, a comunhão com Deus é uma questão de luz. Opostamente está em confronto a Deus o que anda em trevas. E João ele fala sobre a possibilidade de pessoas afirmarem que estão na luz, entretanto, na luz não estão. E por quê? Porque vivem nas trevas. A vida é nas trevas. O viver é nas trevas. Os pensamentos são das trevas. Deus é luz em sua autorrevelação ao ser humano. Essa luz é reveladora. E por que é reveladora? Porque a luz do Senhor, ela expõe a completa deformação do ser humano diante da sua santa perfeição. Deus é perfeito. E no resplandecer da glória, da sua luz, da sua santidade, do quanto Ele é santo, Ele revela o quanto nós, seres humanos, somos deformados, somos pecadores. Esta luz, ela revela e traz conhecimento da verdade. Portanto, esta luz é a verdade. Esta luz da verdade, ela resplandece nas trevas da ignorância. E nisso nós podemos entender que Deus é luz e por isso naturalmente Ele revela-se. Ou seja, o ser humano só toma conhecimento de Deus porque de forma soberana Deus revela-se a ele. Do contrário, não tem como. A luz, quando brilha num ambiente escuro, ela mostra tudo o que antes estava oculto devido à escuridão. Se nós apagarmos tudo aqui, embora nós estamos num ambiente aberto, mas ainda assim vão ter coisas aqui que nós não enxergaremos. Vão ter várias coisas. Talvez a gente não enxergue aquele envelope que está ali dentro daquela bacia. Talvez eu não enxergue aquelas garrafas que estão sobre aquela mesa. Talvez eu não enxergue a corrente que está pendurada ali naquela linha. Talvez eu não consiga enxergar algum objeto que esteja em nossas mãos. Contudo, a partir do momento que nós acendemos a luz, tudo fica muito bem visto. O que estava oculto, agora está à vista. Portanto, a luz, quando brilha num ambiente escuro, ela mostra tudo que antes estava oculto. E por quê? Porque havia treva, havia escuridão. E quando João diz que Deus é luz, significa que não há oculto ao Senhor, que não existe nada secreto e encoberto a Ele. Ou seja, nada nós podemos esconder de Deus. Nós podemos esconder de Deus muitas coisas. Eu posso esconder de Davi inúmeras coisas. Eu posso esconder da irmã Marliette toda a minha vida, toda a sujeira da minha vida, melhor dizendo, porque as coisas boas nós temos o prazer de mostrar. Agora, as nossas más atitudes, os nossos maus pensamentos, tudo aquilo que é sujo da nossa parte, nós escondemos. Mas Deus é luz. E, portanto, o que há em nós escondido aos olhos de Deus está claro como ao sol do meio-dia. Nada fica oculto a Ele. Tudo Ele sabe. Portanto, Deus revela-se na criação ou na natureza. Deus revela-se na consciência. Deus revela-se na sua palavra, nas escrituras sagradas. E Deus se revela na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O privilégio de experimentar a revelação da glória de Deus, o privilégio de experimentar a revelação da sua luz, dá-se mediante o conhecimento pela fé no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo.
É somente por meio da fé que nós podemos ter o privilégio de experimentar a revelação da gloriosa luz de nosso Senhor em nossas vidas. É só por meio dessa fé que, quando cremos e quem é Ele, e nós enxergamos quem nós somos, porque começamos agora a enxergar quem é Deus. E quando passamos a enxergar quem é Deus, nós vemos quão em trevas nós estávamos vivendo. Enquanto não haver o conhecimento da luz de Deus, as trevas permanecerão em nossas vidas. Deus, ele é uma luz, ele é a luz purificadora. E ele é a luz purificadora no sentido de que é absolutamente moral e moralmente perfeito. Assim é Deus. Ele é puro, ele é santo, moralmente absoluto e perfeito. Queridos, Deus é santo, o seu caráter é imaculado, ou seja, não há mancha nele. Deus é moralmente puro, perfeito e santo, portanto, ele é absoluto. É por isso que ele é absolutamente inacessível a nós. É absolutamente equivocado. É absolutamente ilógico, controverso afirmar que nós possamos ter comunhão com Ele, com Deus, sem observar os seus atributos morais, a sua santidade. Só há uma relação nossa com Deus se antes reconhecermos a sua santidade, quão santo Ele é. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz sobre isso o seguinte: se Deus é luz, segue-se que quem professa ter comunhão com Ele deve demonstrar uma vida de santidade em sua vida. Caso contrário, tal relacionamento é falso, não existe. É preciso muito bem entender que mostrar uma vida de santidade, eu já falei isso por várias vezes, e às vezes devido às explicações completamente equivocadas, diz que uma vida de santidade é uma vida pura, sem pecado. Nós não temos como ser essa pessoa sem pecado, porque haveremos de incorrer no que nós iremos falar mais tarde, e dizer que não temos pecado, ou seja, então fazemos Deus mentiroso. Quando Deus diz que não há um justo sequer. Mas a vida de santidade é uma vida em busca de ser santo como Ele é santo. E nós vamos conseguir, Sérgio, ser santo como Deus é santo? Nunca. Nem na glória. Nós não vamos conseguir ser igual a Deus nunca. E sabe por quê? Primeiro, nós não conseguimos, por mais que conheçamos Deus, por mais que conheçamos a sua palavra, por mais experiências que possamos ter, agora e depois, mas Ele é eterno, não há como dimensioná-lo, não há como nem saber quanto Ele é santo. Mas nós temos que buscar ser santo como Ele é santo. Porque se nós não buscamos essa vida, Ele diz que não temos parte com Ele, que não temos comunhão com Ele. 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 16 diz assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver,
A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então, queridos, ninguém pode e pôde ver a Deus. Mas aquele que é luz, tudo vê. A luz penetra nas trevas e não há treva que possa resisti-la. E por quê? Porque são todas dissipadas. E Deus tudo vê. Tudo Ele sonda. E absolutamente nada pode ficar oculto e escondido a Ele. Toda e qualquer falta oculta pelas trevas ficarão aos seus olhos como o mais claro e ensolarado dia. Sua luz tudo descobre, pois afinal é impossível de escondermos do Senhor. Portanto, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é justo, ele não pode tolerar e admitir as trevas, e nem ter comunhão com todos quanto vivem nas trevas. Deus abomina as trevas, o pecado. E em meio às muitas heresias que se pregam, afirmam que a vida de um cristão, ela pode ser vivida completamente divorciada, ou seja, separada da palavra de Deus. Não há como ter uma vida cristã separada da palavra. Se ter comunhão com Deus, que é luz, que é santo, e também viver nas trevas, viver na prática do pecado. Eu posso até pecar, eu só não posso viver na prática. Nós já vimos outro dia qual é a diferença de uma coisa para outra. E eu citei até o exemplo da caminhada na praia, ou de eu ser um atleta. Eu posso, uma vez ou outra, sair de casa e ir até a praia e caminhar. Mas isso não é a prática. Isso é uma vez ou outra. A prática é eu ter esse hábito corriqueiro de ir à praia todos os dias caminhar. Portanto, a prática do pecado é diferente de você pecar. É porque o pecado passa a ser o seu modelo de vida. O viver dessa forma seria o nosso modelo de vida, nosso estilo. E o versículo 6 diz muito bem isso. Quando ele fala: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tais heresias e seus proclamadores, esses falsos profetas, eles negam completamente a existência do pecado, como afirmam que não os cometem, ou seja, que não são pecadores, mas ao contrário, são. Aliás, já tem pregador que diz que você é igual a Deus. Justamente a isso João nos chama a atenção. E olha, e não se trata de uma questão só de dizer, mas é uma questão de fazer. Se somente afirmarmos que somos, seremos mentirosos. E quem mente tem o objetivo de quê? Quando eu minto para alguém, qual é o meu objetivo? Enganar. Muitos querem se mostrar aos outros como espirituais e por isso mentem a respeito de suas vidas com o objetivo de enganar, causando então o quê? Uma falsa impressão de sua pessoa como uma pessoa piedosa, como uma pessoa devota. Portanto, estes mentem e não praticam a verdade. Quando mentimos, dizendo que não temos pecado, não somente enganamos os outros, como também a nós mesmos. A vida de pecado, ela é tão enganosa, mas tão enganosa, que nos remete a
enganar a nós mesmos. Começamos a nos enganar. Começamos a nos achar ser uma pessoa que, na verdade, nós não somos. Chegamos a ponto de acreditar numa fraude que criamos sobre nós mesmos. Ah, eu sou esse Sérgio. E quando, na verdade, eu não sou esse Sérgio. Porque eu tenho vivido tanto essa vida falsa, que eu começo a acreditar que eu de fato sou quem na verdade eu não sou. E depois de enganarmos os outros, e depois de enganarmos a nós mesmos, passamos para o pior de todos, de todas as enganações. Porque enquanto nós estamos enganando, enquanto eu estou enganando a Micaela, a Alisson, a Davi e a um de vocês, e a mim mesmo, está tudo muito bom. Danado é quando eu quero, de forma presunçosa, numa completa idiotice, numa tola atitude, é tentar enganar a Deus. Aí que a coisa fica ruim. Tornamos-nos nesse ponto tão mentirosos, tão falsos e tão dissimulados, arrogantes e orgulhosos, que partimos para a presunção, para a arrogância de querer fazer de Deus um mentiroso como nós. E todo aquele que diz não ser pecador fala de forma oposta ao que o Senhor diz a respeito de todo ser humano. E quando é todo, não escapa ninguém, está todo mundo junto. E Deus diz a todo ser humano o seguinte, Romanos 3,10, há pouco citei, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum. Queridos, afirmar não ser pecador não só faz Deus mentiroso, mas a gente diz que a palavra dele também é mentirosa. Nós anulamos essa palavra. A palavra que nós dizemos que aqui é a verdade, a palavra que nós dizemos que ela não erra, que não há erro nela. Quando dizemos que não somos pecadores, nós estamos anulando essa palavra. E por quê? Porque essa palavra diz que nós somos. E vai mais além. Quando dizemos que não somos pecadores, nós começamos a anular o sacrifício de Jesus na cruz. Você já imaginou o que é isso? Quando você se achar esse santo todo, essa pessoa que nada faz de mal, afinal de contas eu estou só vivendo a minha vida, eu quero ser feliz. E portanto eu não vejo se eu quero ser feliz, se eu quero viver os prazeres da minha vida, se eu quero viver aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu não vejo nisso nada de mal, eu não sou pecador. Eu começo a dizer que o sacrifício da cruz é uma balela, é uma mentira. Ali só foi uma historinha de fadas, uma historinha com a letra E. E sabe por quê? Porque Deus enviou o seu filho na cruz. Não foi para outra coisa. Ele não enviou o seu filho na cruz para lhe dar um bom emprego, para lhe dar saúde, para lhe dar dinheiro, um carro novo, viagens. Não. Deus justamente enviou o seu filho na cruz porque nós somos pecadores. E a respeito disso, de sermos pecadores, nós não podíamos e nem podemos fazer nada a respeito. Portanto, o que nós fazemos quando dizemos não somos pecadores é dizer nós estamos blasfemando contra o Senhor. E o fim dessa blasfêmia, o fim da reta, do caminho, é inferno. Então, como podemos
afinal, meu irmão Alisson, como podemos afinal ter comunhão com Deus? Vamos lá, versículo 7 e o 9 também nós vamos ler. O versículo 7 diz assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessamos, diz o versículo 9, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sendo assim, para que possamos ter comunhão com os outros, precisamos primeiro andar na luz, como na luz Deus está, e assim podermos ter comunhão com Ele. Entretanto, para termos comunhão com Deus, precisamos antes reconhecer o pecado. E quando reconhecemos, precisamos também confessá-lo. E evidentemente que quando confessamos, é porque houve em nós, nesse reconhecimento e nessa confissão, houve arrependimento. E arrependimento está longe de ser, de você ter somente um remorso. Arrependimento é o entristecimento de ter feito o que fez e agora não querer mais fazer, ainda que ali possa fazer. Não sustentou, fez. Portanto, vamos analisar algumas verdades. Ou luz, ou escuro. Não tem meu termo. Se uma pessoa anda na luz, esta pode exercer comunhão com Deus e com os outros. E João quer que venhamos observar que uma pessoa só pode estar em dois lugares. Em dois. Ou na luz, ou nas trevas. Se está na luz, essa pessoa é membro da família. Se está nas trevas, em absoluto não existe qualquer ponto comum, ponto harmônico, ponto consonante com Deus. E sabe por quê? Porque o Senhor é luz e nele não há trevas. Sendo assim, em conformidade com a luz do Senhor, todos quanto andam na luz, em comunhão com Deus, que são verdadeiros cristãos, que nasceram de novo, este mantém comunhão uns com os outros, e o precioso sangue de Jesus os purificam de todo pecado, e o faz isso de forma contínua até a segunda gloriosa volta do Filho de Deus. O perdão de Deus sobre o ser humano pecador se fundamenta na fé verdadeira, na fé salvífica. E essa fé, evidentemente, é completamente voltada ao sacrifício substitutivo do Cordeiro Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lá na cruz Ele verteu seu sangue precioso para nos lavar, e não só lavar, nos purificar do seu pecado, do nosso pecado. E olha, essa fé no sangue de Jesus Cristo, falamos muito do sangue de Jesus, mas essa fé no sangue de Jesus Cristo proporciona a única base e justa base para que Deus perdoe os pecados. Este sangue, ele nos redime e nos faz de forma poderosa de todas as nossas iniquidades. E não somente hoje, mas sempre. Esse poder, o poder que há no sangue de Jesus, é um poder duradouro, não é um poder efêmero, temporário. É hoje, amanhã acabou. Não, é eterno. E ele jamais deixará de ser eficaz para purificar o pecador crédulo do céu. Não pensemos porque eu sou uma pessoa que creio que eu não vou pecar. Alguém por acaso passou o dia hoje sem pecar? Por favor, levanta a mão. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, que está assentado do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, que de lá dos céus Ele nos purifica de todo pecado, visto que nós continuamos arrependidos de todos os nossos malfeitos,
e a Ele nós elevamos nossas vozes e pedimos perdão, Senhor. Eu confesso o meu pecado. Já pensou se foi só na cruz e passou, Micael? Estava todo mundo ferrado. Escapamos do inferno na cruz, depois entramos nele de novo. O poder do sangue de Jesus é eterno, mas depende da nossa fé. E se temos fé ou não vai refletir no nosso viver. Como buscamos esse Deus? Até que ponto ele é importante para nós? Ah, mas ele é meu Salvador. Poxa, Salvador. Avalie, você está à beira da morte. Você está perto de morrer. E alguém chega lá e lhe dá a vida para que você não morra. Essa pessoa não deveria ser tão importante para nós? Quando temos fé e entendemos esse sacrifício, passamos a viver sob a luz desse sacrifício. Contudo, queridos, é mister, ou seja, é necessário. E é uma condição, né, naquela palavrinha que eu gosto de dizer sempre, sine qua non. Ou seja, sem essa condição não tem como. Sem isso, não tem como. Eu vou fazer uma feijoada sem ter os ingredientes, não tem como ser feijoada. É uma condição sine qua non. Tem que ter ali pé de porco e etc. Linguiça e por aí vai. Condição sine qua non. Portanto, é necessário, é condição sine qua non que antes o pecador confesse e se arrependa. O grande problema é que nós temos confessado muito, mas arrependimento negas. Na dica de nada. A comunhão com Deus exige que reconheçamos a verdade sobre nosso respeito quanto ao pecado. Negar essa natureza pecaminosa é enganarmos os outros e a nós mesmos, é negarmos e não reconhecermos a santidade de Deus e continuarmos como sempre a Ele ofendendo, porque o nosso pecado ofende a Deus. É ofensivo. Precisamos reconhecer o nosso pecado e passar daí por diante sendo purificado dos nossos pecados. Reconhecemos o pecado para sermos perdoados dos pecados. O pecado se refere à nossa natureza corrupta, à nossa natureza degradante, perversa, depravada, dado a nossa incredulidade. Portanto, somos naturalmente incapazes de reconhecer esse estado por nós mesmos. Nós não reconhecemos. Ah, eu sou bom demais. Eu não sou nem tão ruim assim. Cara. É isso que nós pensamos. O que nós pensamos de nós mesmos, é uma bênção. Vale do princípio, sabe qual é? Quando alguém aponta um defeito nosso. Menino, não dá certo. A gente se arrepia. Tem hora que quando a gente está muito calminho, a gente até aceita, escuta, de fato, você tem razão, mas lá por dentro diz que você não vai se meter com a sua vida. Eu sempre falo aqui dos que quer ver quem somos. Aí eu falo desses painéis eletrônicos, que aqui ainda não tem o que sai som, né? Já tem esses de LED, tudinho, que tem que filmar. Mas em outros países, Dallas mesmo, Japão, tem uns que saem som lá no painel. E eu digo, eu queria saber aqui, vou fazer essa pergunta de novo aqui. Tem pessoas que já fiz essa pergunta, eu vou fazer mais uma vez. Avalie que pudesse, né?
vamos ser aí futuristas na tecnologia mais na frente, que pudesse pegar um cabo e conectar na nossa mente, e nós deixarmos a nossa mente passar todos os nossos pensamentos do dia de hoje e do tempo presente lá naquele painel, no outdoor, com voz em estéreo, em HD, filmagem em HD. Alguém quer aí conectar seus pensamentos? Sabe por quê? Porque nossos pensamentos são ruins. Nós pensamos mal, desejamos mal. O pecado refere-se à nossa natureza. E essa natureza nós somos por nós mesmos incapazes de reconhecer. Nós não reconhecemos somente quando há luz inacessível de Deus, por sua soberana vontade e por sua graça, por sua misericórdia, por sua compaixão, revela-se a nós. E aí nós enxergamos Deus. Vamos ler lá, vamos lembrar bem da conversão de Isaías no capítulo 6. Quando a glória do Senhor resplandece aos seus olhos. Isaías ali, com as minhas palavras, Isaías bota para tremer. Meu Deus, Ele é santo demais e eu sou um pobre e miserável pecador. Eu vou ser fulminado. Ou como sempre, eu gosto de citar muito a fé daquele homem, do centurião, quando ele dirige a casa de Jesus, e Jesus diz, olha, vai lá e diz a ele, eu não mereço que ele venha aqui, que eu sou um pecador desgraçado, ele é santo, não mereço, diga a ele. E vão lá e diz a Jesus, e Jesus de lá grita, diz, eu sei que você não merece, mas é misericórdia. Misericórdia é receber, é não receber o que merecemos. E graça é receber o que não merecemos. Os pecados são consequências. Todos esses nossos pecados que fazemos, a mentirinha, a mentirona, o que for, pecadinho, pecadão, pecadãozão, o que for, são consequências do primeiro pecado, do pecado principal. Qual é o primeiro pecado? A incredulidade com Deus. A falta de acesso, por não ter acesso à luz de Deus. Quando nos convertemos, não há implicação do desaparecimento em nós da nossa natureza pecaminosa. Temos que entender que quando a Bíblia fala em alguns pontos, nos chamando de santos, visto que conhecemos a Cristo, nos convertemos, nascemos de novo, olha, esse santo é porque é o seguinte, olha, você agora é separado, você agora é de Deus. Mas não é porque você é santo que não tem pecado, não. Essa natureza ainda está aqui, ó, até a glória. O que agora é de nós uma disposição ardente, desejosa de lutar contra essa natureza. Eu agora não quero mais, eu não me alegro mais com essa natureza. Somos novas criaturas, restauradas, tendo suas mentes transformadas em Cristo, para vivermos para as boas obras e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é preciso seguir, é preciso ter comunhão com Deus. É preciso conhecê-lo, é preciso conhecer a sua vontade. É o texto que nossa irmã Stephanie leu aqui. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. E aí tem uma promessa do salmista, quando ele diz, olha, eu prometerei, eu prometo que me esforçarei de cumprir os teus decretos, porque eu quero viver para a tua vontade e não para a minha. Aí está a diferença de luz e de treva. Quando convertidos, nós temos uma natureza nova e divina, com poder,
com poder no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para vencer o pecado que habita em nós, do qual fomos dele livre. É por isso que nós somos mais que vencedores, queridos, em Cristo Jesus. Amém. É porque em Cristo Jesus nós temos o poder que não tínhamos antes de vencer o pecado, mas nele agora temos. Agora temos que buscá-lo, senão não venceremos. Queridos, a outra verdade é que um cristão, ele deve ter dentro dele necessidade, vontade, desejo e necessidade de confessar seus pecados. Ele não confessa obrigatoriamente, não. Ele confessa porque ele tem desejo de falar com o Pai e confessar seus pecados. Para que um cristão venha andar diariamente em comunhão com Deus e com os outros, ele precisa confessar seus pecados. É isso que o apóstolo João diz aqui. Se confessarmos pecados de comissão, pecados de omissão, e mesmo por ignorância, nós precisamos confessá-los. Precisamos colocar diante de Deus, rasgar nossas almas. Precisamos nos denunciar a Deus. Precisamos dizer quem de fato nós somos diante dele. Se nós estamos vivendo duas identidades, precisamos dizer a Deus. Se nós não estamos nos agradando disso, se isso está nos fazendo mal, se estamos debaixo da luz de Deus, se conhecemos a luz do Senhor, precisamos colocar diante dele, dizendo assim: Senhor, eu não quero viver com duas identidades, eu só tenho uma, eu sou teu. Portanto, mata esse outro, esse falso, esse que não é verdadeiro. Precisamos trazer nossos malfeitos, nossos pecados todos diante de Deus. Precisamos fazer isso, queridos. Precisamos falar sobre eles ao Senhor. Precisamos inclusive nominar, né? Dizer assim: Senhor, olha, tu sabe. Não, assim, Senhor, eu fiz isso. E o nome do que eu fiz é isso. É isso. E é isso. Precisamos dar nome a eles, porque quanto mais sinceros somos a Ele, muito mais Ele vai receber as nossas orações, e como diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E quando pedimos para perdoar, nós também temos que pedir força a Ele para combatê-los. Senhor, eu fiz, eu não quero fazer mais. Senhor, me ajuda a abandoná-los. Está difícil. Um dos principais apóstolos, ou então o que tem mais ênfase aqui, que se eu dissesse isso, acho que diante de Paulo, ele me repreendia no nome de Jesus. Está repreendido, capeta. Eu não sou maior do que ninguém. Mas a gente fala como ele, como um grande apóstolo, porque ele, afinal de contas, ele apareceu mais aqui. Apraz a Deus que ele escreveu a maior parte das cartas. Mas o próprio apóstolo Paulo se viu diante de uma situação, ninguém sabe o que era, sabe que era uma fraqueza. Se pecado, não sei. A Bíblia não diz, mas uma coisa é certa: ele rasgou sua alma diante do Senhor e disse: Pai, eu já tenho orado e pedido para vencer isso. Eu estou fraco, ele diz, é assim mesmo. Reconheça diante de mim que você é fraco, que nada pode, porque a minha graça te basta. E é mediante a tua fraqueza, Paulo, que eu te fortalecerei. Que você será forte, mas a glória é minha, não é sua. Você não pode com isso? Clame a mim.
Oração e confissão implica em luta para abandonar tudo quanto confessamos. Provérbios capítulo 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse provérbio aqui não é para quem não crê, não. Não é para quem não tem Cristo, não é para quem não é cristão, não é para cristão. Para quem não é cristão, ele interessa isso, ele não é pecador. Ele nem é ruim assim. Isso aqui são para nós que confessamos a nossa fé. Se nós escondermos, não confessá-los, não prosperaremos. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de vida, de paz. Porque não tem comunhão com Deus. As nossas orações são impedidas. Mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Ao fazermos isso, ao confessarmos nossos pecados com a verdade de nosso ser, nós podemos de fato nos apropriar da promessa de Deus. E qual a promessa? A promessa da salvação. Quando ele diz em sua palavra que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor é fiel, porque nos prometeu e cumprirá a sua promessa. O Senhor é justo para nos perdoar. E sabe por quê? Pois foi no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fundamentou a única forma justa para perdoar os nossos pecados em sua obra vicária, em sua obra substitutiva. Ou seja, o justo pelos injustos. Louvor, por favor. E olha, além do Senhor nos perdoar, Ele nos purifica de toda injustiça. Ele perdoa. E quando Ele perdoa, Ele diz: não mais me lembrarei. Eu não vou ficar passando na sua cara, Sérgio, nem na sua, Silvio. Perdoar está perdoado. Evidentemente, mediante um coração contrito, entristecido, e que de fato está triste pelo que fez, e que de fato não quer mais fazer, embora tenha feito. Ele perdoa. Mas quando Cristo fala, quando a palavra de Deus fala que Ele nos purifica de toda injustiça, sabe o que é isso? Ele declara a tua absolvição, a nossa absolvição, a absolvição dos pecados. Nós não temos aqui no nosso país a pena de morte, mas em alguns estados dos Estados Unidos da América tem. Não todos, mas alguns tem. Em outros países no Oriente tem. Uma pessoa, para poder passar, para poder entrar pelo corredor da morte, ela precisa antes passar por um tribunal, por um julgamento. E nesse julgamento são ali colocadas as provas que vão contra aquela pessoa, contra ela. Provas que são inquestionáveis. Digamos assim, tem foto, tem vídeos, tem áudios, tem testemunhas, tem documentos. É uma farta, é uma quantidade farta de provas que não há defesa. Não há, a defesa só fica ali pedindo assim: olha, vamos atenuar, vamos melhorar aqui a pena desse cidadão. Não o mate, não condene à morte. Assim somos todos nós, todos sem exceção. Haveremos de estar diante do tribunal, do justo juiz, do tribunal de Deus, aonde ele vai julgar vivos e mortos.
aonde ali serão, Davi, julgados crédulos e incrédulos, aonde ali diante daquele tribunal todos se dobrarão seus joelhos e confessarão e vão dizer: só o Senhor é Deus. Uns falarão isso de novo, porque já falaram antes, porque eram crédulos, porque foram crédulos, porque creram, porque tiveram fé. Então esses, quando forem dizer só o Senhor é Deus, ele diz: eu nunca duvidei, eu sempre soube que tu era Deus. Já os incrédulos, os que não creram, os que não nasceram de novo, vão também chegar lá e dizer: só o Senhor é Deus. Mas aí eles vão dizer: puxa, e eu não acreditei. Que coisa. E eu sei que agora é tarde demais, mais tarde do que nunca. Mas quando aqui a palavra diz que Ele nos purifica de todo injustiça, Ele está dizendo aqui que há uma declaração de absolvição dos pecados. Então voltamos para o julgamento. Nós estamos no julgamento. Aí Ele chama Alain, levante-se. E aí ele pega lá a declaração sua. Inocente. Vem, servo bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor. Mas aí haverá uns que ele vai chamar: Sérgio, levante-se para receber sua sentença. E aí é lido: culpado. E ele diz: aparta de mim, servo mau e infiel. Temos que saber o seguinte: que a segunda declaração da sentença, nós a temos desde que nascemos. Culpados. A segunda, a primeira que falei, inocente, absolvido, nós só conseguimos obtê-la mediante a graça de Deus, quando cremos no seu Filho unigênito, quando pela fé somos convencidos, através do Espírito Santo, dos nossos pecados, e então convencidos quem somos e de quem é Deus, ou quem é Deus e quem somos, então confessamos e nos arrependemos e alcançamos misericórdia, alcançamos salvação. E aí, nós tomamos posse dessa linda promessa entre muitas que a Bíblia tem. Lá em Romanos 8, versículo 1, quando Paulo diz: portanto, agora, e de uma vez por toda e para sempre, já não há mais condenação para você fulano, para você beltrano, para você cicrano, que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo. Não há mais condenação. Portanto, queridos, ao orarmos ao Senhor, precisamos confessar nossos pecados. E olha, é preciso sinceridade, é preciso honestidade, verdade, muita verdade. Podemos assim dizer que quando oramos confessando nossos pecados, essa oração de confissão, ela deve ser feita de modo santo, como santo é aquele que é fiel e justo para nos perdoar. Que sejamos assim.
verdadeiros diante de Deus. Porque é um coração contrito, é um coração arrependido. O Senhor escuta o clamor e recebe o seu clamor, dizendo-lhe: perdoado estão os teus pecados. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e de nós tenha misericórdia.